Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo, ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para a Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Muito bem, voltamos com mais um De Política Falamos. Sempre acontece uma vez por semana esse bate-papo aqui interessante. A gente conversa sobre política e não política partidária, mas sim a política em si, os bastidores e ciência também, né, professor? Obrigado pela sua participação. Eu que lhe agradeço sempre. É sempre tão legal estar aqui. Eu me sinto sempre desafiado, né? em tecer essas coisas, conversar com as pessoas e tentar ter um bom papo com elas, no fundo, né? E com você. Professor, a gente falou no programa anterior sobre a questão de bastidores, como é que se avalia os pontos e as mensagens, às vezes subliminares, que existe uma campanha política e tudo mais. E quando se fala de pesquisa, quando se fala de campanha, ou não só política, campanha publicitária, eu quero chegar na pessoa, no público-alvo. Como é que é público-alvo? Então, é curioso isso, né? Porque o público está lá e você geralmente já o conhece, você tem um perfil dele. Ou logo na primeira estrutura de um instrumento de coleta de dados, um questionário, um formulário, ou qualquer outra medida, você bota logo o perfil, né? Idade, gênero, religião, formação educacional, renda, local onde mora, quanto tempo mora ali, identificar problemas para ver o status que ele ocupa em relação aos seus próprios desafios cotidianos, essas coisas assim, enfim. E aí depois você vai para outro campo, porque teu público-alvo em geral já está ali. Mas o alvo mesmo não é o público, o alvo é como você se comunicar com eles, como você falar as coisas que você precisa para eles. Mesmo que sejam aquelas pessoas que não vão consumir o seu produto, mesmo que sejam aquelas pessoas que não vão aderir ao seu serviço, você pode criar uma legitimidade na população em virtude do que você faz. Isso é extremamente importante na hora de você designar o que você vai fazer, quem você quer atingir, mas, sobretudo, como fazer. Que tipo de linguagem você vai fazer? Eu acho que essa é a palavra mais difícil, porque definir um público-alvo, um cliente-alvo, isso penso eu que é mais fácil. Eu quero esse, mas chegar nesse que é o detalhe, como o senhor falou. A gente até estava conversando aqui antes de entrar no ar. O arco, a flecha e o alvo. O alvo está lá. Está lá, esperando ser atingido. Agora tudo depende da força que a flecha sai daqui. Depende da tensão que você faz no arco, como você puxa, né? Para ver a tensão que você vai gerar na flecha, as variáveis de ambiente, se tem vento ou não, se a luminosidade é suficiente para você enxergar o que tem diante de você, inclusive aquele ponto de chegada que a gente chama de alvo, né? A qualidade do seu arco, a composição da própria flecha. Então, quando você consegue organizar isso em sua mente, você tem um planejamento. E nesse planejamento você pode estabelecer como você vai falar com as pessoas. Isso é o alvo. Porque se você controla bem essas partes, é mais fácil chegar onde você quer, que a flecha atinja aquele ambiente que está relativamente passivo, parado, esperando ser atingido, digamos assim, né? Sim. Mas é esse contorno das coisas. O mundo é feito de relacionamentos, de relações. Como você faz suas relações, você vai ser visto. Pode ser um cara amigável ou um combatente.
Você pode ser um cara paciente ou intransigente. Você pode ser vaidoso ou modesto. Você pode ser prepotente ou você pode ser uma pessoa de diálogos. Enfim, tudo isso, na medida que você vai fazendo as suas relações, você vai revelando quem você é. Você não é exatamente aquilo que você diz que é. O que você diz que é a imagem que você gostaria que as pessoas tivessem de você. É aquela tensão do arco, a qualidade da flecha e o ambiente. Né? E você gostaria que fosse o melhor de todos. Estou questionando uma hipótese. Só que as pessoas observando você puxar o arco, organizar a flecha, elas vão dizer que tipo de arqueiro é você. Né? Conhecimento de ambiente, se você atinge o alvo ou não. Então essa seria da parte do arco e flecha, alvo e tudo mais, passando para o nosso lado aqui, transformando essa figura de linguagem na prática, seria isso. Essa observação do que a gente quer que a pessoa ache que a gente é. O tempo todo, quando eu falo eu sou assim, você pode traduzir eu gostaria que você me visse desse jeito. Mas a gente não controla como as pessoas observam o que a gente é, o que elas dizem da gente. E isso é que vai ser mais importante, porque na medida que isso vai se consolidando, para todos aqueles, você é aquele tipo de pessoa, que vai divergir muito do que você acha que você é. Eu sou isso, sou bem formado, sou isso, aquilo. Bem, vamos perguntar para os outros? Porque se fosse assim, seria fácil, não precisaríamos fazer pesquisas sobre o perfil de um candidato. Eu ia perguntar para ele. Sim. Eu quero saber como é que ele é visto pelos outros. Isso que é importante, por isso diz para mim quem ele é perante todos os outros. Por isso que às vezes é difícil a pessoa assim, você é um ótimo candidato, e o candidato pensa, não sou tão bom assim, ou o cara, eu sou um bom candidato, e o outro, não é bem assim. Essas distinções, porque às vezes a pessoa, o senhor falou, a pessoa é vaidosa, ela é orgulhosa, ela é egocêntrica, ela é a melhor do mundo. Aí eu olho do lado assim, não é essa bola toda. Não é bem isso. Não é bem assim. E às vezes o contrário também tem, né? Nós temos duas coisas aqui. O que o candidato me diz, me informa como ele gostaria de ser visto, como ele se vê, né? Essas credenciais de autopreservação, de autopromoção. E depois, o que as pessoas dizem dele. O que revela, em termos de vida social e política, quem ele é. Esse grupo é mais importante, nesse sentido. Agora, o alvo é como é que eu vou revelar esse conteúdo para este candidato. Veja, nós temos desafios aqui e precisamos vencer essas etapas. Você é visto dessa maneira, é uma forma de dizer. Eu poderia dizer, você tem graves problemas, você precisa melhorar isso. Vai ser uma agressão, sim, uma intervenção na vida dele em termos de como ele se vê. Então, esse é o alvo. Como você vai dizer as coisas para as pessoas. É aqui que você se revela como autoritário, como controlador, como vaidoso, como agressivo, e até mesmo como violento. Quando você se sente agredido por outro e vai agredi-lo fisicamente, você revela essas coisas suas, a sua incapacidade de conversar sobre você mesmo em termos dos seus próprios problemas. Uhum. Então, ao invés de você resolver o conflito, que é essa tensão de relacionamento, você vai eliminar o conflitante, vai agredi-lo o tempo todo, para tentar não ter alguém dizendo, olha, você não é exatamente assim. Você quer eliminar todo mundo que não gosta de você, para você poder ser aceito pelos outros. E esses outros vão diminuir, né, na passagem do tempo, porque você vai eliminando-os, vai tirando do seu fronte. Daqui a pouco sobra só você para dizer que você é bom, né? E o problema desses políticos em geral, que eles vivem numa bolha. São rodeados de pessoas que quanto mais elevar esse ego, essa vaidade, esse narcisismo, tudo, mais próximos eles estão de se manter também, ou no poder ou junto a quem tem o poder. E aí se cria essas, não vou dizer mentiras, essas inverdades. Isso é um perigo. Existem essas coisas, esses casulos, né? Então, a condição de prefeito remete também a muita dificuldade das pessoas, do prefeito fazer autocrítica. Então, todo dia de manhã, as pessoas dão um bom dia para essa pessoa. Perguntam como ela está, se interessa pela vida dela. Qualquer coisa que ele faça é visto pelos outros e logo comentado. Então, de repente, ele não é mais prefeito. As pessoas não vão dar bom dia do mesmo jeito, não vão se interessar mais tanto pela vida dele, né? As coisas que ele publica não vai ter a mesma consequência, decorrência do que ele fazia antes enquanto no cargo. Enfim,
Se ele gostou muito daquilo, ele vai tentar voltar. Às vezes não é pelo poder em si, mas pelas consequências que o poder lhe traz. Não é para poder assinar uma coisa ou vetar outra. Né? Não é talvez isso é importante, mas não é só isso. Mas esse fato de as pessoas se interessarem necessariamente pela vida daquele ser todos os dias e várias vezes no mesmo dia, torna aquela pessoa, em termos de autopercepção, como se ela fosse a mais importante de todas. Ela fosse, nesse reinado, o próprio rei. Né? E não é assim. Tem data para sair e tem data para isso acabar. É melhor estar preparado. Nesse ponto, professor, no programa passado nós falamos do psicólogo, que é um grande figura participante de uma campanha, de tudo mais. Nesse momento, quando a pessoa, prefeito, eleito, reeleito, não pode mais. Perfeito. Ele tem que estar preparado para o dia 1º de janeiro? Ele tem que estar preparado para isso desde o primeiro dia que ele seguinte a próprio resultado eleitoral. Que ele foi eleito? Ele foi eleito. Porque ali você ganha a eleição, mas não necessariamente você não ganha a política. A política são os relacionamentos de todos os dias que estão pela frente. Ele eleito, sentam-se para decidir como é que vão compor o processo de governo e de gestão. Então, começa esse processo de relacionamento da política. Se você colocar alguém que não tenha legitimidade, ou seja, alguém moralmente que tenha, sei lá, algum tipo de reserva perante a população, em algum cargo estratégico, você já começa a entoar para os outros, dar sinais, ou comunicar aos outros determinados estilos. As pessoas podem ficar reticentes ou resistentes a essa escolha. Isso é uma relação, isso é um relacionamento. O cargo público exige muito cuidado quanto a isso, porque no fundo você não pode fazer a gestão para si, é para a cidade e as pessoas da cidade. Se você pensar assim, você vai colocar menos amigos na prefeitura e pessoas mais competentes para designar a função para as quais elas vão receber o salário, diga-se de passagem, esse dinheiro vem das pessoas que não estão dentro da prefeitura. Com certeza. Professor, nessa questão, né, o senhor já pesquisador aí da área política há muito tempo, é fácil absorver esse baque dessa pessoa que ficou 4 ou 8 anos, né, no governo e no dia seguinte acordar e dizer assim, opa, o que eu faço agora? Não, geralmente ela vai ter outra ocupação e isso vai se diluindo no tempo aos poucos. Então, nos 3 primeiros meses, isso pode ser um pouquinho mais traumático, intenso, depois isso vai diminuindo a frequência, mas vai depender muito de como você está preparado para aquele novo tempo. Eu acho que é mais difícil assim, se a pessoa está indo pela primeira vez com aquela expectativa, chega lá e não deu. Eu acho que aí é A dificuldade não estaria nesse ponto, nessa origem. A dificuldade está na sua própria trajetória de vida. As dificuldades que cada um enfrenta no mundo está nessa trajetória, de como você encarou esses desafios. Se você, eu costumo dizer, quem passou fome ou tinha pouca comida, não joga resto de comida fora. Guarda e vai dar um jeito de aproveitar aquilo. Porque sabe o que é não ter ou ter muito pouco. Quem esbanja faz disso um status muitas vezes. Eu não preciso disso, jogo fora. Somente para si, eu não preciso disso, parece que é uma condição de grandeza. Não precisa ter um público para ver isso. Mas, do ponto de vista mais íntimo, você se acha grande, posso jogar fora. Então, essas versões da vida vão transformar esse comportamento nesse momento. Vão dizer como você vai enfrentar esses desafios. Às vezes, coisas muito simples na sua vida, lá atrás, uma agressão, uma dificuldade, violência na família, essas coisas assim, vão gerar em você determinados traumas ou necessidades de posicionamentos muito difíceis de você se relacionar com os outros. Justifica, mas não tira a responsabilidade. Você é adulto, depois de 18 anos, você é responsável pelo que faz. Mesmo que as coisas que você faz tenham origem nesses processos todos. Essas dificuldades vão se apresentar nesses momentos mais difíceis. Momentos de pressão, de perdas e assim por diante. Tem a questão, o senhor falou dessa questão também, pode ter gatilhos? Tem. Os gatilhos estão ali. Os gatilhos são formas de você colocar aquelas coisas para fora. Em que momento você coloca isso para fora? Então, sob tensão, você vai geralmente buscar um culpado. Geralmente, algumas pessoas vão buscar culpados, essas coisas. Outros vão pensar sobre que tipo de problema tem, tentando se afastar do problema. Eu costumo dizer, o problema dorme.
Amanhã a gente conversa com ele sobre ele. É. E daí, porque daí você consegue se afastar dele, você tira suas emoções de sua carga toda de trajetória pessoal, deixa para o dia seguinte. No dia seguinte você trata daquilo. O problema dorme. E aí você consegue, então, no outro dia de manhã, já com o corpo e a mente descansados, já com os parâmetros emocionais diluídos na noite, você consegue encará-lo e enfrentá-lo de forma mais sensata, pelo menos. Até porque dormir o problema não vai embora. Ele vai seguir ali. Mas a forma segundo a qual você o encara Sim. muda. Sim, mas digo, pode dormir que o problema vai estar lá amanhã. Vai estar lá. Então esse é o ele detalhe. não vai fugir. Descansa que... Só que ele é um outro tipo de coisa. Porque Sim. ele não está com a carga emocional que você sempre o trataria no dia anterior. Isso é uma coisa complexa, porque a gente está falando de política, né, professor? E já envolve a psicologia, tem todo Mas a política é o campo que você tem mais tensões, você tem mais desafios, tem mais conflitos e mais confrontos cotidianos. Porque você vai trabalhar justamente com adversidades. É o outro que tem que interessar. No ponto de vista da família, do mundo privado, a empresa pode demitir, paga as coisas que tem que pagar e está resolvido o problema dela, em tese. Mas na política, não. A política vai deixar mágoas, a política vai deixar marcas, vai deixar culpados, responsáveis. Porque, em tese, cada um, se você perguntar que culpa você tem nisso, geralmente não vai tê-la. Bem isso. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação e a gente vai continuar aqui falando de política, porque de política falamos. Isso. Mas isso tem tudo a ver com isso que a gente faz aqui. De política falamos. Isso é política. Mas não é a política do partido, é a política do agente, do ator político. E nós o somos. Todas as horas. Política da boa vizinhança, política de compras, política de finanças, política de amizade, política de confrarias, essas coisas todas. E importante, né, professor, a gente estava falando aqui, e o que a gente está debatendo aqui são vários assuntos ligados, e o pessoal que nos acompanha também, a gente convida a ir lá se inscrever no canal do YouTube, no portal Carlos Maganin, a ver os anteriores também, porque a gente está, quando fala de política, falamos, aquela coisa, não, tem nada a ver, tanto que a gente está fazendo mais psicologia, sociologia, ciência, do que a própria política. E filosofia, né? E também filosofia, que é uma grandeza para o nosso conhecimento. Na filosofia, é a dúvida que me promove, não é a verdade, é a certeza. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Voltamos então no próximo programa de Política Falamos, falando sobre esse assunto. Então a gente já deixa a dica, né? Tá acompanhando aí o de Política Falamos, gostou? Deixa seu comentário, clica lá no inscrever-se no canal do YouTube, marca o sininho, para quando tiver novos programas de política você ficar sabendo, e também dá uma olhada nos passados aí, para entender um pouquinho mais sobre a política e de política falamos. Obrigado, professor. Sempre a seu dispor. Fala, galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então, a partir de agora, a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora, a gente está com um portal aí para levar notícia, informação. E, claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo. Ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para o Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade, no portal carlosmaganin.com.br.